Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algo silencioso, mas extremamente perigoso. Não é sobre o mal que nós fazemos, mas sobre o bem que nós deixamos de fazer. Um tipo de erro que muitas vezes passa despercebido, não escandaliza, não chama atenção, mas corrói a nossa alma aos poucos. Já sabe o que eu estou falando? Eu estou falando da omissão. Então vamos ler o que a palavra de Deus nos alerta em Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O livro de Tiago é extremamente prático. Ele não fala apenas de fé teórica, mas de uma fé vivida no dia a dia. E no capítulo 4 em questão, Tiago confronta uma atitude comum, a autossuficiência humana. E então ele conclui com uma verdade direta e confrontadora. Não basta evitar o mal. Se você sabe o que é certo e escolhe não fazê-lo, isso também é pecado. Ou seja, a omissão ela não é neutralidade. Ela também é uma responsabilidade. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo o bem por não fazerem nada de errado, mas esquecem que o reino de Deus também exige ação. E a omissão ela é perigosa porque ela se disfarça de prudência, de silêncio, de não querer se envolver. Mas, no fundo, muitas vezes, na verdade, é medo, comodismo ou até mesmo covardia. E a psicologia explica esse comportamento de uma forma muito clara. Albert Bandura fala sobre o conceito de desenganjamento moral, onde a pessoa ela justifica sua não ação para evitar o desconforto interno, no qual ela pensa, o problema não é meu, alguém vai fazer, ou eu não quero me envolver. Outro fenômeno importante é o chamado efeito espectador, estudado por John Darley e Bibi Latané. Esse efeito mostra que quanto mais as pessoas estão presentes em uma situação, menor a probabilidade de alguém agir. E isso explica porque muitas vezes nós vemos injustiças acontecendo e ninguém ao redor não faz nada. Agora, eu gostaria que você pensasse em algo. Quantas vezes você sabia o que era certo, mas escolheu, na verdade, ficar omisso? E existem algumas consequências para aqueles que, infelizmente, vivem comportamentos omissos. Sendo o primeiro deles, o endurecimento da consciência. Cada vez que nós ignoramos o que é certo, a nossa sensibilidade espiritual e física para com as situações à nossa volta diminui. O segundo é a perda de propósito. Nós deixamos de viver aquilo que Deus nos chamou para viver e a vida ela começa a perder o propósito, nos tornando assim telespectador da nossa história. E o terceiro é a culpa silenciosa. Mesmo que ninguém veja que permanecemos indiferentes a uma situação que necessita de ação, o nosso coração ele sabe no fundo. E para as pessoas que estão à nossa volta também existem consequências. As injustiças elas continuam acontecendo, as pessoas deixam de ser ajudadas por nós e os ambientes continuam se tornando tóxicos devido à nossa omissão. Então a pergunta que surge é, como deixar de ser uma pessoa omissa? Eu gostaria de deixar aqui 5 dicas para que nós possamos deixar de ser omissos. O primeiro passo é ter uma consciência autorreflexiva. A ciência mostra que quanto mais refletimos sobre as nossas ações, mais alinhados nós tornamos com os nossos valores, nos fazendo assim autoconscientes do que é certo e errado. E a palavra já nos ensinava isso. Não basta saber a verdade, é necessário praticá-la. Então pergunte-se diariamente, eu estou deixando de fazer algo que eu sei que é certo? O segundo ponto é assumir a responsabilidade pessoal. O ser humano ele tende a terceirizar as suas responsabilidades, infelizmente passando assim ela para o outro e não assumindo aquilo que deveria ser nosso. Então, você não pode viver pensando, alguém vai fazer aquilo que eu devia fazer. Se Deus te mostrou algo que você precisa fazer, ou se você se envolveu em alguma situação que precisa tomar uma atitude, é com você essa responsabilidade. O terceiro ponto é vencer o medo da rejeição. Muitas pessoas se omitem por medo de desagradar a outros. Mas viver para agradar as pessoas pode te afastar da verdade,
do que é o bem-estar consigo mesmo. O quarto ponto é praticar pequenas ações consistentes. A transformação ela não começa com grandes atos, mas com pequenas decisões diárias. Ou seja, falar quando precisa falar, ajudar quando pode ajudar, corrigir com amor quando necessário. Saiba de algo, a consistência em ações positivas, ela molda o nosso caráter. E o quinto e o último passo é alinhar o conhecimento com a prática. Tiago, ele não está falando para alguém que não sabe o que é viver o bem ou a bondade. Ele está falando para quem sabe também o que é isso e o que é omitir-se. Ele deixa claro que o conhecimento sem ação gera responsabilidade por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E a responsabilidade sem ação gera o pecado. Então que nós sejamos conscientes do que precisa ser feito. Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos deixa um alerta muito claro. O problema não está apenas no mal que fazemos, mas no bem que nós deixamos de fazer. Pois uma vida omissa, ela é aos poucos se afastar dos propósitos de Deus e permitir que o pecado continue. Quando você poderia ter sido um instrumento de mudança e acaba sendo um instrumento omisso. Por isso, hoje eu quero te deixar uma grande reflexão. Onde você tem se calado quando deveria agir? O que você sabe que é certo, mas tem evitado fazer? Não ignore isso, porque a omissão de hoje pode ser o arrependimento de amanhã. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o apóstolo Tiago como nós devemos nos comportar, as ações que nós devemos ter, sempre procurando o bem e não se omitir? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que também amariam aprender sobre estes assuntos e muitos outros que já gravamos e vamos gravar ainda mais. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.